A vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. E eles estavam há décadas sem sacrificar. Eles queriam o templo de volta. Então, num tempo difícil, eles reconstruíram o santuário. Eles precisavam voltar ao sacrifício, porque se o sacrifício diário voltasse a acontecer, no tempo aprazado, o Messias viria para quem todos os animais do santuário apontavam. Não apenas os animais, os móveis do santuário. Se você olhar para os móveis do santuário, eles estavam dispostos no santuário em uma forma de cruz. Você chegando ao santuário, o primeiro móvel que havia ainda no pátio era o altar de holocausto, onde os animais eram queimados. Depois do altar de holocausto, estava uma bacia com água, aonde o sacerdote se lavava para entrar no templo. Então o altar de holocausto simbolizava o Calvário, onde Cristo deveria ser morto. A bacia com água, onde o sacerdote se lavava, simbolizava o batismo. Cristo seria batizado e nós somos batizados para perdão dos pecados e purificação. Depois, nessa mesma linha reta, estava dentro do santuário, no lugar santo, o altar de incenso. E esse altar de incenso, com a sua fumaça, com o seu aroma, representava as orações de todos os santos. E no Santíssimo estava a Arca da Aliança, aonde estava a presença visível de Deus na Shekinah. E essa Arca da Aliança é símbolo do trono de Deus. Tudo no santuário apontava para Cristo. E esse santuário precisava ser reconstruído. Os judeus voltaram e começaram a reconstrução. Agora olhe um texto quando termina a reconstrução. Depois de Daniel, você está em Daniel, né? Folheie a sua Bíblia algumas páginas para frente e você vai encontrar um livro bem pequenino do profeta Ageu, na página 621. Página 621. Você que nos acompanha em casa, página 621. Leia conosco esse texto. O profeta Ageu é um profeta que viveu nos dias em que o santuário foi reconstruído, depois do cativeiro babilônico. E agora imagine o santuário reconstruído. O que é que não havia mais no santuário, no lugar santíssimo? A arca da aliança que fora escondida pelos judeus, ninguém sabia mais onde ela estava. Não havia arca no lugar santíssimo, onde ela ficava. E a glória desse templo não se comparava à glória de Salomão, porque foi uma reforma no templo, que passou a ser conhecido desse momento em diante como o templo de Zorobabel, porque Zorobabel era quem governava a Judéia nessa ocasião. Pois bem, no dia da inauguração do templo reformado, o povo judeu estava dividido em duas categorias. Aqueles que haviam sido levados para a Babilônia e conheceram a glória do templo de Salomão, e aqueles que haviam nascido em Babilônia, que nunca haviam visto o templo nem Jerusalém. Então aqueles que haviam conhecido a glória do templo de Salomão, eles estavam tristes, porque esta casa reformada em nada se comparava à de Salomão. Mas aqueles que tinham menos de 70 anos, que haviam nascido em Babilônia, eles estavam felizes, porque eles nunca haviam visitado Jerusalém. Eles não tinham um santuário para sacrificar, e agora eles poderiam novamente voltar ao sistema. E no meio dessa cerimônia agridoce, levantou-se então o profeta Ageu e profetizou as palavras do capítulo 2, versículos 7 a 9. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas versões bíblicas, não esta que nós estamos usando, em Ageu 2, verso 7,
diz assim: farei abalar todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. A glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nela vai pisar o desejado de todas as nações. O que Ageu profetizou? Esse templo que nós estamos reinaugurando, o próprio Cristo vai pisar nele. Passaram-se 5 séculos, ou quase isso. E em Mateus 24, quando Jesus entra no templo, cumpre-se a profecia de Ageu. Agora vá para Gálatas, finalzinho do Novo Testamento. Gálatas 4, verso 4. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos membros da igreja na Galácia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. Página 156 do Novo Testamento. Bem no finalzinho da Bíblia, página 156. Paulo escreveu assim, Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos, como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, quem é que Deus enviou? Seu próprio Filho. Então, a briga de Satanás em Daniel 10 é para que os judeus não voltassem para Jerusalém, porque ele sabia que se isso acontecesse, o templo seria reconstruído, o sacrifício voltaria e no momento aprazado o Messias viria. Um pouquinho o texto.